gosta de escrever. Aí eu fui fazer faculdade, eu fui fazer publicidade, eu fiz na ESPM, e quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles para fazer uma pós em publicidade. Mas quando eu cheguei em Los Angeles, o maior departamento da UCLA, da faculdade que eu estudei, era de writing. E eu fiquei muito surpresa e maravilhada, porque aqui ainda era um mercado muito incipiente, assim, e lá era um negócio, uma indústria, era incrível, assim. Eu brinco que lá eu nunca encontrei, não conheci nenhum engenheiro, nenhum ortopedista, era todo mundo do showbiz, né? É uma cidade que se movimenta inteira em torno do showbiz. Então, eu acumulei as matérias, eu fiz a publicidade que eu fui para fazer, mas eu fiz todos os cursos de writing que eu consegui. E era muito bom, muito bem feito e muito específico. Então, eu tive a oportunidade de fazer cursos de short story, de construção de personagem, de biografia e autobiografia, one person show, vários workshops, e todos com professores, não só professores renomados como professores, mas também gente que estava no mercado. Então, por exemplo, o meu professor que me dava aula de dramaturgia, ele estava com uma peça em cartaz em Los Angeles, né, que é uma coisa que não é comum, assim, pelo menos aqui no Brasil, não é tão comum você reunir essas duas características, você ser um bom professor, ter essa didática e, ao mesmo tempo, ser um artista atuante. Então, foi maravilhoso, assim, eu aproveitei tudo que eu podia, fiquei praticamente um ano lá, voltei porque o Bush atacou o Iraque e a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa editora, mas também não era um livro dos outros que eu gostaria de fazer, eu gostaria de escrever, né? E logo entrei no mestrado na USP, e comecei a trabalhar, assim, com o que aparecia. Então, escrevendo institucional, começando a escrever minha peça, minha primeira peça, que estreou numa mostra de dramaturgia de um curso que eu fiz, aliás, com o Troster, que está aqui, com o Samir Yazbek, que ele sim reúne essas duas grandes características de ser um ótimo professor e um grande artista. E então estreamos nessa mostra de dramaturgia. Dali minha peça foi para o Teatro Folha, Qual ficou em peça, cartaz, Ju? Um Feliz Aniversário, que é um monólogo que conta a história de uma mulher no dia do aniversário dela, em 3 datas diferentes, quando ela tem 18, 30 e 70 anos. E aí foi minha primeira peça profissional, e aí eu comecei a, assim, já escrevi muita coisa, aí depois escrevi Torpedo para celular, bastante publicidade um pouquinho, né, como de brand entertainment, que eles chamam, são essas publicidades, na verdade, que partem de contar uma história, né, você faz uma dramaturgia, mas na verdade é para vender algum produto. Quer dizer, E então, e depois o cinema ganhou um fôlego, então comecei a escrever para cinema, e depois no governo da Dilma veio a lei da TV paga, que todas as emissoras tinham que ter uma porcentagem da sua programação nacional, então isso fomentou muito a indústria da televisão, e aí as séries começaram a vir com mais fôlego, e agora é basicamente o que tem, né? Porque o cinema está bem parado com toda essa história da Ancine e com esse governo, e o teatro, infelizmente, com a pandemia, está paralisado. Então, as séries, eu acho que, assim, é o que eu mais tenho feito e o que eu acho que vai continuar por um bom tempo. então você está falando que agora o que está mais em evidência são as séries. Você está escrevendo uma série agora que é sobre feminicídio, Isso, né? é uma série para Conta, Disney. conta para a gente um pouquinho como é que nasceu esse projeto, qual que é o teu papel nisso, quando que ela vai estrear. As filmagens eram para ter começado agora no final de março, mas também parou tudo. E estamos esperando, né, para ver quando que vai poder começar a filmar, mas o elenco já está praticamente todo fechado. Já fizemos as leituras com o elenco e está incrível, assim, é uma encomenda da Fox, na verdade, da Disney, né, que comprou a Fox. Uhum.
uma série sobre feminicídio, é um projeto que está acontecendo em 4 países, Argentina, México, Colômbia e Brasil, que são os países que têm maior índice de feminicídio. E a encomenda era uma série sobre feminicídio com 10 episódios baseado em casos reais. E, então, me chamaram, gostaram, né, do que eu propus, e aí eu chamei uma outra roteirista para escrever comigo, que é a Michele Ferreira, que escreve principalmente para teatro, mas também para séries, e que é maravilhosa. E nós duas desenvolvemos todos os episódios, escrevemos tudo durante 2 anos agora, porque com a pandemia também se estendeu. E tá sensacional, assim, a gente não vê a hora de começar. E conta aqui pra gente, são 10 episódios com histórias reais. Essas histórias vêm da onde? Da onde elas surgem? Como é que vocês vão atrás dessas histórias? Que São histórias são baseadas, essas? né? São baseadas em casos reais. Então a gente teve uma pesquisadora, que é a Maria Carolina Trevisan, que é uma baita jornalista que escreve para a UOL, e a gente encomendou, né, para ela sobre o que a gente queria falar. Então a ideia foi abarcar uma gama de histórias, então de classes sociais, porque eu falo que Justa, né, assim, ele não tá falhando um pouquinho para mim, para vocês também? estão ouvindo? Agora, se você Tá puder voltar um travando. pouquinho, falhou um É, pouquinho. tá. Não, falei que eu brinco que o feminicídio é uma das coisas mais democráticas que tem, né? Porque ele acomete todas as classes, todos os credos, todas as cores, e então a gente tentou escolher histórias que também dessem essa noção das possibilidades desse crime. E então a gente encomendou para essa pesquisadora, e ela foi atrás dos casos reais, e aí a gente se baseou em alguns casos, misturou alguns casos para tornar a dramaturgia mais interessante, assim. Então não é ipsis literis com nada, mas tem um pouquinho de algumas coisas para enriquecer a nossa história. Não, e é importante, né? Porque na verdade a gente sempre tem um pouco dessa ilusão, na verdade, de que isso não acontece em todas as classes sociais, e acontece, né? Então é super importante a gente retratar isso de uma maneira até para poder dar voz para essas mulheres que passam por isso e não se sentem apoiadas ou de uma maneira ou de Sim. outra entendidas, e que possam, né, cuidar disso, porque é muito sério e acontece muito mais do que a gente imagina, né? E mostrar também como que se chega a isso, né? Porque quando a gente lê uma notícia de jornal, a gente vê assim um crime que aconteceu e a coisa já aconteceu. Então você não sabe como que isso aconteceu, né? Qual é essa história? Quem são essas pessoas? Então a nossa ideia é muito humanizar esses personagens e mostrar que todo mundo está sujeito a isso em algum momento, ou pessoas que nos cercam. Então como a gente pode atentar para os sinais, se proteger disso, alertar as pessoas sobre isso. Então, acho que além de uma obra de arte, tem uma função social muito importante, assim, principalmente hoje em dia. A gente até teve que alterar, a coisa se estendeu, porque quando veio a pandemia, o índice de feminicídio e de violência doméstica aumentou 400%, assim, foi uma coisa muito louca. Então, a gente teve que um episódio até caiu, e a gente teve que fazer um novo episódio que se passasse na pandemia, para retratar justamente esse momento tão selvagem, assim. Sim, e esse aumento foi muito forte na pandemia mesmo, muita intensidade, um convívio muito forte, e eu não sei como as pessoas nesse momento conseguem pedir ajuda também, né? Todas dentro de casa deve ficar muito mais Exato, difícil também, né? muito mais, muito mais. Sim. E são 10 episódios, essa série vão ser de 10 episódios, são 10 histórias, uma por... São 10 histórias independentes ligadas por um evento comum. Uhum. Eu não posso Todas contar têm... muito, Tá. porque não deixam, mas eu posso voltar depois, porque eu adoraria falar tudo, mas Sim, eles não deixam claro. eu falar nem o nome da série. Tá bom. Não faz mal, a gente super entende. E assim, tem uma parte, né? Estou falando assim por mim, mas imagino talvez que seja por todo mundo, né? Sempre tive assim um pouco da ilusão de que
forma, né, da gente, né, do autor escrever é bem romantizada, né? Da onde vem tanta inspiração, né? Um pouco daquela sensação, né, que você está ali escrevendo com uma paisagem linda, maravilhosa. Eu imagino que não seja assim, que de uma maneira ou de outra tem uma estrutura, tem um planejamento, deve ter algum laboratório. Como é que nasce, né, uma escrita de um livro, de uma série? Como é que você se inspira para isso? Queria que você contasse um pouquinho desses bastidores para a gente, Ju. Aqui eu estou fazendo as perguntas, mas se vocês puderem fazer as perguntas, mandarem pelo chat também, quiserem perguntar direto para a Ju, tá valendo. Existem várias maneiras, né? Assim, tem projetos que nasceram de mim e que eu tive esse desejo de escrever histórias que eu criei. Então, por exemplo, essa peça que a Marisa fez sobre a Simone de Beauvoir, O Inferno Sou Eu, é uma história que eu durante a minha tese de mestrado, eu me deparei com a Simone de Beauvoir, estudei muito sobre ela e me apaixonei por ela e quis escrever uma peça sobre ela. Então, foi uma coisa que começou comigo, e aí eu apresentei para a Marisa, para o diretor, tal, produção. Já, por exemplo, essa série do feminicídio foi uma encomenda, né? Então, me chamaram para trabalhar. Então, tem diversas maneiras. A Yael Steiner está aqui, que é uma grande amiga e uma excelente produtora, e a gente está com 2 projetos também, com o André comigo, que um é A Chave de Casa, que é uma adaptação de um livro da Tatiana Salem-Levy, que, aliás, acabou de lançar um livro espetacular chamado A Vista Chinesa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas vale muito a pena. Bom. E a gente está adaptando esse livro dela, o primeiro livro dela, A Chave de Casa, para a série. E As Bruxas de Tomar, que partiu da Yael, essa vontade, essa ideia, e ela também me chamou, e aí eu chamei o André para a gente escrever juntos e desenvolver juntos essa série. Então, tem muitos meios de você começar, assim, vários pontos de partida, né? Sim. Quer contar um pouquinho, Iá, você está aí? Você quer contar um pouquinho desse projeto com a Ju? Não sei se ela está ouvindo a gente. Posso contar, mas eu não preciso aparecer, né? Não precisa, tá Aparece, você é tão liberada. bonita. Não, eu não tô tão bonita. Eu acabei as filmagens, eu tô tipo de biquíni na. Bom, tudo bem, eu vou Melhor aparecer. ainda, vai levantar a audiência aqui do Disney. Tô aqui com a Betina. Betina é uma super produtora também, amiga, médica, enfim. Eu terminei as filmagens, vim tomar um vinho aqui com ela. Ah, tô com dor no joelho. Mas o que vocês querem que eu conte mesmo? A Ju estava falando, vocês têm um projeto juntos, né, desse Tá. chave. Entendi. Na verdade, como surgem as ideias, né? Tem poucas pessoas que escrevem como a Ju, na verdade. Acho que o processo, o que eu quero dizer? O processo, quando você tem uma ideia original, uma coisa é você ter uma ideia. E ideia não é projeto, ideia não é roteiro, ideia é uma ideia, né? Então, assim, eu tive a ideia, que é o que a gente chama de ideia original, né? De argumento original, e a partir daí eu chamei a Ju, falei, Ju, vamos estudar os personagens. No caso das Bruxas de Tomar, a história se passa em Tomar, em Portugal, onde tem o castelo dos Templários do Reino de Cristo, e é uma história que atravessa os tempos entre 4 mulheres contemporâneas, uma que vem da Argentina, uma que vem do Uruguai, uma brasileira e uma portuguesa, médica, e as matriarcas, Sara, Rebeca, Leia e Raquel, e Lilith e Dina, filha de Jacó, que na verdade atravessam, elas vão fazer inversamente, umas vão para o mundo de Tomar e as outras vão para o mundo das matriarcas. Tem uma coisa mágica e tal. Só que aí tem toda uma questão de pesquisa histórica. Então a Ju convidou o André e assim, tem gente que gosta, tem roteirista que gosta de trabalhar sozinho. E tem roteirista que gosta de trabalhar em grupo, fazendo núcleos, fazendo writer's room, né, o que a gente chama. No caso das Bruxas, a gente desenvolveu toda uma parte inspiracional e de personagens, né, e depois senta-se a Juliana com o André, neste caso, e eles têm que escrever, tem toda uma questão técnica, né, de minutagem. Por exemplo, a Ju já fez várias séries. Então, ela tem aquela coisa quando você vê de episódio para episódio, tem um link, tem um porquê.
entendeu? E vai indo, você vai costurando, entendeu? Essa parte é muito expertise da Juliana, entendeu? Depois você pode contar para a gente também a história do show um pouco, né, Ju? Explicar para a gente como é que funciona, né? Quando você tem que fazer as adaptações num roteiro também, pegando essa fala da Yael, dessas adaptações que não é tão simples assim, né? Que quando está gravando, o que aparece, né, de surpresas e como o roteiro tem que ser adaptado, é isso, né? Eu acho que a Ju, agora a bola está com você. O outro projeto, que é só para finalizar, né? O livro, né? A gente estava terminando de escrever e a gente estava com o André, com a Ju, a gente estava conversando sobre livros e propriedade intelectual e tal, e ela falou, eu li sei lá, Torto Arado, eu li não sei o quê. E aí ela falou, eu falei, tô querendo comprar os direitos de um livro. E ela falou, putz, o que você acha da Chave de Casa? E eu amei a Chave de Casa, eu trouxe a Tati, na época estava na Casa de Cultura, e o lançamento em 2008 foi no Centro de Cultura Judaica, uma história linda desse livro. Aí ela falou, eu escrevi um argumento maravilhoso. Bom, resumindo, esse projeto deu voltas, tinha ido parar na Camila Pitanga, não sei o que, daí eu entrei em contato com a Tatiana, que você não conhecia ela, né, Ju? Não, pessoalmente não. Então, aí eu entrei em contato com a Tati, bom, e aí vai vendo, não sei o que, tivemos empatia, e aí a gente teve a ideia de transformar esse livro, não num argumento de longa-metragem, mas sim numa minissérie em 4 episódios. E agora a gente está trabalhando nisso. Neste caso, Juliana Tati, que é a autora do livro, que tem os direitos, e eu. E aí depois tem que transformar tudo isso num produto que tem que ser vendido, ou para Globo, ou para enfim, uma produtora, um canal. Isso. É isso. É um processo muito longo, né? Assim, por isso que as pessoas falam, nossa, você faz tanta coisa ao mesmo tempo, porque realmente, assim, eu tenho 10 projetos ao mesmo tempo, porque as coisas demoram tanto e cada um acontece num momento, e aí um para, de repente acontece, você está com 2, 3 coisas no ar, cada coisa tem o seu tempo, sabe? E é longo, assim. São várias as etapas, né? Desde que você tem uma ideia até você ter um produto no ar, você passa por muita coisa e muitas mudanças. Então é importante ter sempre várias sementes jogadas para cada uma florescer no seu tempo. Assim. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na tua área quando você está escrevendo? Eu acho que assim, perto de quando eu comecei, né, eu estreiei minha primeira peça em 2005. Naquela época não tinha praticamente nada, assim, roteirista, eu falava que eu era dramaturgo, roteirista, as pessoas não sabiam nem o que era. Sim. Então, acho que a gente avançou muito, muito mesmo, assim. Mas ainda é um mercado amador, né? Assim, ainda são poucas as pessoas que entendem de fato desse negócio, em todas as áreas, assim, os executivos de televisão, as pessoas que decidem, que mandam, que julgam. Então, assim, não dá também para você ter uma transformação tão rápida num mercado que não existia, né? Então, acho que tem uma dificuldade muito grande em fazer as coisas acontecerem. Aqui no Brasil, Ju, especificamente, aqui ou no você acha Brasil. que... Tá. Não, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, porque eu acho que é um mercado. Falhou um pouquinho de novo. É um mercado novo, acho que em outros países as coisas já são mais bem elaboradas, assim, tem mais tempo tem mais chão, sabe? Sim. Então assim, é um exercício de paciência e de força de vontade, assim, tanto bate até que fura, sabe? É um caminho longo, mas que é muito prazeroso, assim, vale muito a pena, assim, se você realmente acredita, né? Mas é complicado. Isso, assim, são coisas também que são muito caras, né? Um longa é uma coisa muito cara, uma peça de teatro é uma coisa cara, então ainda os incentivos, as leis, agora, enfim, agora está tudo um horror, assim, a Ancine está parada, a gente não está conseguindo fazer praticamente nada, então também toda essa parte o Brasil está muito aquém, né? As pessoas falam, mas na Argentina o cinema, sim, mas
né? Olha qual é o apoio que eles têm, qual é a maneira como esse mercado se desenvolve, e olha qual é o valor que aqui no Brasil se dá para isso, né? É muito diferente, assim. É pouco Então, valor, e eu ainda sinto que tem um pouco de preconceito, né, com as coisas que são feitas aqui no Brasil, né? Um filme brasileiro, ele não tem uma audiência como um filme mas eu acho que isso é uma estrangeiro. característica do brasileiro, assim, acho que nada que é feito no Brasil é valorizado como o que vem de fora, assim, a gente é muito pouco patriota nesse sentido, né, assim, a gente não costuma muito valorizar aquilo que é nosso, não acho que é um privilégio da arte, não. Sim. E qual é a saída para isso, né? O que você acha que pode fazer com que mude isso aqui para a gente, né? Que a gente consiga enxergar a arte brasileira de uma outra forma, né? Como é que você vislumbra essa situação? Eu acho que é ter mais, é entender, né, talvez, acho que é um pouco entender aí. Obrigada. Acho que é um pouco entender a importância, né, que isso tem para a formação das pessoas, que isso é, né, parte de uma educação de um povo, assim. Acho que a arte tem uma função importantíssima e acho que entender isso já é uma grande coisa, assim. Ter a arte como uma coisa realmente importante e a ser valorizada, a ser cultuada, é uma mudança de mentalidade e, ao mesmo tempo, com essa mudança de mentalidade vem todo um suporte para que as coisas possam ser feitas com mais rapidez, mais qualidade, mais apoio. Uhum. Então, mas enfim, a gente mal tem educação, né? Como é que a gente pode querer ter arte? É difícil assim falar nisso, porque não tem saúde nem básica, nem educação, nem vacina. Então, como é que a gente, né? Assim, é até Sim. ridículo pleitear uma coisa dessas quando o básico não é atendido, mas enfim, no mundo ideal seria assim. Seriam coisas que teriam que estar caminhando juntas de uma maneira ou de outra, né? Exato. Sim. E Ju, conta pra gente aqui, né? Ontem eu assisti O Amor no Divã, eu não tinha assistido ainda o filme, não sei se vocês assistiram, e eu fiquei assim, achei muito divertida a hora da campainha. Não sei quem viu esse filme, depois você podia contar um pouquinho como é que veio essa inspiração, como é que nasceu a ideia desse filme, com quem que você fez e tal. Mas eu fiquei muito curiosa nessa história, assim, você contou pra gente quando a gente conversou que tudo que você faz, na verdade, é muito baseado assim nas relações, que você gosta de gente, que você presta muita atenção nas conversas, e que é isso que te nutre, que te faz escrever, né? Que as relações humanas são o teu mote maior. E ali aquela terapeuta especificamente, quando ela está atendendo o casal, ela fica tocando a campainha o tempo inteiro, né? Então eu não sei quem viu o filme, mas eu achei aquilo meio eu sou terapeuta, psicóloga, atendo, eu fiquei pensando assim, qual que era a função daquilo? Eu entendi que era um pouco para dar choque, era uma pergunta que eram para eles prestar mais atenção, mas eu queria entender e que você contasse um pouco para a gente, assim, como é que nasceu esse filme, como é que foi feito, essas histórias. Eu não sei para quem viu, vale a pena assistir o filme. Essa ideia me veio, foi muito doido. Eu estava amamentando meu filho e quando ele nasceu ainda não tinha, a gente ainda não estava tão viciado em redes sociais, então a gente ficava mais quietinho pensando e as ideias vinham com mais fluidez, né? E aí me veio assim uma imagem de 3 cenas, assim, nasceu como uma peça de teatro, porque é engraçado. Agora menos, mas antes, todas as histórias que eu pensava em palco, assim, eu imaginava como se fosse teatro. E aí depois eu pensava qual era o veículo que mais se adequava àquela história, mas me veio assim a ideia de 3 cenários, assim, a casa de um casal recém-casado brigando, a casa de uma terapeuta, o consultório de uma terapeuta de casal que esse casal jovem procura, e a casa dessa terapeuta casada há 1000 anos com o marido, para mostrar justamente esse casa de ferreiro, espeto de pau. Assim, achei que poderia dar uma história muito divertida. E também porque a gente tem essa mania de endeusar, né, esses profissionais, assim, de eles sim que sabem tudo, eles sim que têm a vida perfeita, eles que sabem, eu que não sei. Então, para desconstruir um pouquinho essa figura. E aí eu escrevi uma peça de teatro que acabou não sendo montada, mas que surgiu a oportunidade de transformá-la em filme. Uma produtora, eu mostrei Oi, Ju, estamos aqui.
e eles tinham um dinheiro de um prêmio que eles tinham ganho de um outro edital e tal, e eles tinham que montar. E foi assim uma coisa que eu acho que nunca mais isso vai acontecer na minha vida, porque eu escrevi essa peça em janeiro, nós filmamos em maio e o filme estreou em novembro. Foi assim um recorde. Assim, para Rápido. quem eu conto fala, meu Deus do céu, como assim, né? Foi muito rápido. E então o filme é sobre isso, assim, esse casal jovem, que é a Fernanda Paes Leme e o Paulinho Vilhena, e eles vão procurar a terapia de casal com a Zezé Polessa, que é casada com o Daniel Dantas há 30 anos, e ele acabou de se aposentar, e, enfim, está em casa e está enlouquecendo ela, porque nunca eles conviveram tanto. E então mostra essa diferença, assim, do que ela fala no consultório, do que ela vive. E aí a gente filmou, foi muito legal, eu participei de toda a filmagem. O diretor foi Alexandre Reineck, que é um diretor que eu adoro, foi o primeiro filme dele, ele é um grande diretor de teatro, de comédia, e a peça é bastante teatral, né? O filme é Sim, o bastante filme, é teatral. verdade. E eu participei de tudo, foi muito bacana. E aí, no final, o Zé Cabaleiro, que é um grande cantor que eu sempre amei, ele assistiu, ele viu o primeiro corte do filme e adorou, compôs 2 músicas para o filme, então a trilha original é dele, nossa, foi puro prazer, assim, foi muito, muito, muito legal. Tem uma pergunta aqui da Ju, que e é você que escolhe o elenco, a produtora influencia, com que critérios é esse processo longo? É um processo longo, na verdade, né? Não sou eu que escolho, mas eu opino. Normalmente, por exemplo, para a série tem um produtor de elenco que eles contratam. Por exemplo, nessa série do feminicídio, como são 10 episódios, cada episódio é um núcleo inteiro. Então, você tem uma familhinha, assim, né? Tem todo um elenco que se compõe em cada episódio. Então, tem uma produtora de elenco que faz essa curadoria e propõe nomes. Eu sugeri várias pessoas que eu gosto, que eu admiro e que eu gostaria que tivesse. Muitas foram aprovadas, outras não, por N razões, às vezes por physique, por não combinar, ou por não combinar com algum outro que queira. Então, né, tem famílias que tem que todos parecer ser da mesma família. Então, Sim. são muitas as questões, assim, não é só talento, né? Assim, tem muitas coisas que agenda, por exemplo, que está filmando uma outra série, gente que está com contrato, então que não pode fazer, por exemplo, quem está com a Globo não pode fazer série para Fox, então tem muitas coisas que impedem, assim. Mas tem um profissional para isso. No caso do filme, o Alexandre, que é o diretor, que sugeriu a Fernanda e o Paulinho, e a Zezé trouxe o Daniel, que, enfim, é ex-marido dela, tal. Uhum. Quer dizer, primeiro nasce a história, né, na verdade. Então, aí... depende. Por exemplo, esse filme, esse roteiro que eu escrevi, o Tirando o Couro, a Marisa pediu que ela queria estrelar um filme que ela nunca tinha sido protagonista de uma comédia. E aí ela pediu um filme. Então, eu e 2 outros roteiristas desenvolvemos um filme para ela. Conta Então, um ela pouquinho veio antes. desse filme com ela, como é que Esse foi? Tirando o Couro. Então, ele ainda Sim. não foi filmado, nem sei se será, mas era para ter acontecido, e, enfim, com toda essa confusão. É uma coprodução com Portugal, é uma história de uma apresentadora de tipo Shop Time, Shop Tour, sabe? Que vende Sei. coisas. E ela vende objetos de couro, e aí ela tem um marido que é o produtor, enfim, tem toda uma trama. Ele, na verdade, tem uma comédia bem divertida e meio de humor negro, assim. E ela queria ser protagonista de uma série, e aí a gente escreveu uma história para ela, né? Então, por isso que eu digo que tem vários meios de você começar para chegar num mesmo fim, assim, né? Sim. Então, E, em não tem geral, só um jeito. E você escreve sozinha, Ju? Você tem uma equipe? Como é que funciona essa parte, né? Porque a gente imagina assim que a criatividade precisa estar ali, né? Fora essa parte toda de
de técnica, mas é uma criatividade imensa. Como é que você vai desenvolvendo esses personagens? Como é que você vai criando cada história? É sozinha? Você tem gente que te ajuda? Como é que funciona essa Então, parte? para televisão, é muito raro escrever sozinho, porque é um volume muito grande e você otimiza muito tempo, né, quando você troca com alguém, assim. Eu não gosto de escrever com muita gente, porque eu acho que aí confunde, aí são muitos egos, aí você embaralha mais do que agiliza, sabe. Mas, por exemplo, o Hard, que é essa série que eu escrevi para HBO, que aliás está no HBO Go, se vocês tiverem, é uma série super divertida, com a Natália Lage, e é a história de uma mulher que no primeiro episódio ela é uma mulher de classe média alta, casada, com 2 filhos adolescentes, bem puritana, bem conservadora, e no primeiro episódio o marido dela morre, e ela descobre que ao invés dele trabalhar com tecnologia, como ela imaginava, ele tinha uma produtora de filme pornô. Boa. E ela tem que assumir essa produtora, ele hipotecou a casa para comprar equipamento e tal, e ela tem que assumir essa produtora e tocar essa produtora. Então, de repente, ela se vê dona de um negócio num universo completamente desconhecido e que ela tem pavor, assim. É super divertida. A gente escreveu 3 temporadas, já está na 2ª temporada agora, passando. Aonde que está passando, que você falou? Na HBO. Bom. E tem no streaming, né? No HBO Go tem para ver tudo. E na HBO passa todo domingo. Uhum. E, por exemplo, essa série me chamaram para escrever e éramos 3 na equipe. E depois, quando entrou a 2ª e a 3ª temporada, vieram mais 2 roteiristas, porque aí era um volume de trabalho bem grande, assim. Eles quiseram já filmar as 3 temporadas de uma vez. Então a gente escreveu tudo, filmaram tudo. Essa série do feminicídio eu chamei mais uma pessoa para trabalhar comigo. A série da Hard chama, essa da HBO. Tá. E como é que é escrever em conjunto? Porque a gente tem, né, como é que funciona isso? É tranquilo, não é tranquilo? Tem uma ordem? Assim, tô te perguntando porque parece muito óbvio, né? Mas não são coisas óbvias para quem está aqui desse lado, né? Não faço ideia de como divide, A não divide escrita em assim. si, o momento da escrita, dos diálogos, de tudo, nunca é em conjunto. Então, como que funciona? A gente tem todo um método para escrever. Então, primeiro, a gente tem a ideia, como a Yael falou, depois a gente faz uma sinopse, que é um resumo, né, do que vai ser a obra. Então, por exemplo, no caso de uma série, você faz uma sinopse do que é a série, sobre o que é a série, né? Aí a gente faz uma descrição de personagens, então quem são esses personagens? E isso tudo a gente faz em conjunto, a gente discute. O que é mais legal? Esse personagem ser assim, ser assado, tal? Qual é o conflito dele? Então, como que é melhor? O que é melhor para a história, né? Para a gente atingir o objetivo da sinopse, que é contar aquela história. Sim. Depois a gente parte para uma escaleta. A escaleta nada mais é do que um esqueleto. Então a gente pega os episódios, então, por exemplo, episódio 1. E aí separa o que acontece em cada cena. Então, assim, o personagem, cena 1, na casa interna, dia. Fulana entra, conversa com o marido e eles brigam porque a mesa não estava posta. Cena 2, o marido chega no escritório e tal coisa acontece. Cena 3, tal coisa acontece. Então, tudo que acontece, ainda não tem diálogo. O diálogo é a última coisa que tem. Então, a gente escreve todas as cenas, né? Dependendo do tempo da série, tem um determinado número de cenas que tem que ter para dar o tempo, né? Então, normalmente, comédia são séries de entre 20 e 25 minutos, e drama são séries de 45, 50 minutos. Uhum. Então, você imagina 1 minuto por página, então uma comédia você tem 25 páginas, uma série de drama você tem 45 páginas. Então, você tem, no máximo, numa cena de drama, você tem no máximo 65, 70 cenas, porque tem cenas curtinhas, tem cenas, por exemplo, tem cena que é tipo stock shot da cidade, que assim, você mostra um prédio, sabe, tipo Friends, com certeza vocês já viram, que mostra só o Central Perk, assim. Sim, Essa é uma sim. cena, né? É muito rápido. E tem cenas que são longas, né? Tem cenas que são grandes diálogos e tal. Então você escreve tudo o que acontece em cada cena. E aí, quando isso está bem firme, então é isso que vai acontecer. Está dando certo? Está dando certo.
Aí a gente parte para escrever os diálogos. Então, quando a gente parte para escrever os diálogos, a história já está pronta. Aí é só deixar os personagens falarem, entende? Porque você já sabe de onde eles vêm, para onde eles vão, o que eles querem, o que vai acontecer com eles. Aí vai cada um para sua casa, e eu fico com o episódio 1, você fica com o episódio 2, eu fico com o 3, você fica com o 4. Aí cada um escreve o seu episódio. Porque a gente já estabeleceu todas as margens da história. Então, a chance de você desviar o curso é muito pouca. Quer dizer, cada um escreve o seu episódio, mas eu vou escrever o 1, o outro vai escrever o 2, o 3, mas a gente tem que falar a mesma linguagem porque a gente está falando do mesmo personagem. Quer dizer, exato, por isso que antes a gente já definiu quem são os personagens e a gente já definiu o que eles fazem. Sim. De onde eles vêm, para onde eles vão, o que eles querem. Sim. Então, aí fica muito mais fácil de se colocar. Aí sempre tem uma head writer, que é isso que eu sou agora nessa série do feminicídio. No Hard foi o Danilo Gulani, no Os Homens São de Marte foi a Mônica Martelli, que era ela mesma que fazia, que é essa pessoa que unifica tudo depois, que dá assim, a redação final, que é a pessoa que se assegura de que está tudo na mesma voz, entende? Que todos os personagens estão coerentes e que as coisas estão acontecendo conforme deveriam. Que é a pergunta da Zaida aqui, né? E o estilo da escrita e como uniformizar? É que não existe um estilo da escrita, né? Assim, isso existe muito em literatura. Mas numa obra como um filme ou uma série, existe o estilo da história, né? Então, se você tem um personagem que tem determinada personalidade, que tem determinados maneirismos, que você já estabeleceu como ele é de um jeito. Então, não é o meu jeito ou o jeito da outra pessoa, é o jeito do personagem. Então, as pessoas precisam estar muito afinadas quanto a isso para poderem escrever. Nessa série do feminicídio, a gente chegou num tal grau de sincronia, assim, eu e a Michelle, que assim, teve uma hora que eu escrevia metade de um episódio, ela escrevia a outra metade e rolava, sabe? Porque a gente conhecia muito nossos personagens, assim, muito. A gente sabia exatamente quem eles eram. Uma identificação, né? Mas precisa, claro, ter esse olhar depois para que tudo fique perfeito, assim. É uma orquestra, né? Tem que ter um maestro, né? Sempre. Sem dúvida. Mas todos os músicos estão afinados com uma mesma partitura, digamos assim, né? Sim. Super importante, né? Tem uma pergunta da Carla, mas antes eu fiquei curiosa, né? O que é mais fácil para você? Escrever comédia ou escrever drama? Você falou das Mulheres São de Marte, a série Feminicídio deve ser muito mais dramática. Para você, pessoalmente, você tem mais facilidade entre uma temática e outra? Ou isso independe? Não, eu acho que comédia é sempre mais difícil. Sempre. Pelo quê? Porque a comédia, ela é muito ligada à inteligência, né? Assim, a comédia ela tem uma característica de ser uma forma de crítica, ao mesmo tempo ela precisa despertar. É muito mais fácil você fazer uma pessoa chorar do que rir, assim. Eu acho que é muito mais fácil você atingir uma emoção do que pegar pela razão, né? A comédia é muito pela razão. Sabe, você bota uma criança no meio de um bombardeio pelada, a pessoa vai chorar. Sim. Assim, com uma trilha triste, com uma fumaça saindo, com bichos passando. Agora, para você fazer a pessoa rir, né? O humor ele tem tantas possibilidades assim. Interpretações, né, também. Muitas. Então, tem muitos tipos de humor, né? Assim, tem esse humor mais degradante, esse humor mais raso, aí já tem um humor diferente. E para cada público, né, você tem isso, assim. Então, eu acho que o humor é uma equação mais complicada, assim, de você montar, sabe? Ele exige uma artimanha maior, exige uma elaboração maior, exige uma técnica maior, assim. E talvez não é tanto do cotidiano, né? Acho que a parte mais dramática são situações mais reais do que talvez a própria comédia, que às vezes são coisas que a gente supõe, né? Não são tão
A comédia é mais a comédia é mais um olhar sobre a realidade do que a realidade em si, né? É a maneira de se enxergar algo, né? É um sarro, né? Daquilo que é real. Exato. É uma lente diferente, assim. Sim. Né? Acho que a comoção ela é mais generalizada, né? O humor Sim. ele é mais peculiar, mais particular. Sim, de gosto, né? Tem a pergunta aqui da Carla, deixa eu aproveitar e fazer. Parabéns, Ju. Incrível a sua experiência e narrativa. Acredito que cada história seja como um filho. Como administrar a frustração de uma história que não captou o interesse econômico de determinado canal de distribuição? É um horror, né? É um horror. Mas é muito parte, assim, porque... E é interessante porque, às vezes, você faz uma coisa, essa coisa não acontece, e dali a 5 anos ela acontece, sabe? Então, é um pouco acreditar também que cada coisa tem seu tempo e continuar, assim. Eu acho que se você segue firme, assim, as coisas vão acontecendo. É tanto bate até que fura, sabe? Mas tem muita coisa que não acontece, e tem muita coisa que não acontece do jeito que você imaginou. Tem muitas coisas. Nessa própria série do feminicídio, a gente tinha escrito uma história e que o canal não... um elo, né, entre as histórias, e que o canal não aprovou, a gente teve que mudar. Então acho que muito do trabalho do roteiro é flexibilidade, sabe? Principalmente quando você tem um chefe, né? Quando você tem alguém que te encomenda alguma coisa, você precisa agradar a essa pessoa que te encomendou, né? Assim, então, quando o projeto é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Agora, quando ele me foi pedido, me foi solicitado, o meu sucesso é se quem me contratou está contente, né? Não se eu imponho a minha vontade. Então, acho que grande parte da frustração vem do ego, né? E não do que... E isso é difícil mesmo, mas é um aprendizado, assim. E acho que o teatro dá muito isso, assim, porque teatro é tudo tão miserável, né? É tudo tão difícil, é tudo tão guerra, tudo tão perrengue, que você aprende a abrir mão de muita coisa para ter as coisas realizadas, assim. Então acho que é uma grande escola para escrever os outros gêneros, assim. Né? Deixar o seu ego de lado e fazer o que é melhor para a história, e fazer com que aconteça. Às vezes você tem que mudar tudo para fazer acontecer, e o importante é o quê? É acontecer, né? É aquilo chegar, porque não adianta nada você ter uma obra-prima na gaveta, né? É comunicar, né? Aquilo que você está querendo passar, né? Você Exato, fala... é fazer chegar no público, né? Fazer ser visto, ser ouvido, ser lido. Ju, você acha que você parte sempre da ideia mais do teatro e depois você vai adaptando para cinema e série? Seria uma base tua de pensamento ou nada a ver? Isso não funciona dessa maneira? Agora não mais. Era muito Tá. assim, porque como eu venho de uma coisa de teatro muito forte, mas agora não mais, porque eu já estou há bastante tempo sem escrever para teatro, até tenho uma peça começada, mas que, né, diante das perspectivas de fazê-la acontecer, eu acabei deixando adormecida frente às outras coisas que têm aparecido. Então, atualmente não, assim, quando eu penso numa história, eu penso o que é melhor para ela. Ela serve mais a um filme? Ela serve mais a uma série? Ela tem fôlego para ser uma série? Né? Porque tem histórias que são estanques, então são filmes. Tem Sim, histórias e que precisam da lente do cinema. Então tem histórias que às vezes elas perdem se você contá-la num palco, né? Numa caixa. sim. Né? Apesar do teatro poder ser tudo, tem histórias que, poxa, se você tem a oportunidade de ter imagens diversas, ela tem mais chance de voar, né? Então pensar um pouco também para onde ela se encaixa. E se ela tem fôlego para ter mais temporadas, ou ela é uma minissérie, como, por exemplo, essa adaptação desse livro da Tati, que também daria um filme maravilhoso. E também tem muitas que servem para várias coisas. Tem peças que viram filme, que viram série, que são de livros, quer dizer, tem histórias que servem a todos os gêneros, né? Sim. Você acha que o que a gente está vivendo agora, que a pandemia, né? Você até conversou com a gente quando a gente falou a semana passada, né? Que assim, quando a gente está vivendo esse turbilhão, é muito difícil a gente se separar para poder se distanciar, né? Porque a sensação que dá assim que está acontecendo tanta coisa que o que vai vir, né? De histórias, né?
pós-pandemia, com tudo que a gente está vivendo, vai ser super rico, apesar de toda a dificuldade e tragédia que a gente está vivendo. Você falou uma coisa super importante, né? Que enquanto a gente está vivendo tudo isso, não cabe, a gente não consegue, que a gente precisa se distanciar para poder enxergar a coisa de uma outra maneira e aí poder criar, né? Que é um assim, processo. tem coisas feitas, né, durante a pandemia, sobre a pandemia. Mas eu não sei, assim, para mim, pelo menos, eu não tenho o menor interesse em assistir uma ficção sobre uma coisa que eu estou vivendo, assim, ruim, né? O que eu quero é coisas que me alienem, coisas que me divirtam, coisas que me tirem dessa realidade. E não coisas que me lembrem. Para me lembrar, eu ligo no Jornal Nacional, sei lá, né? Eu abro o UOL. Então, pelo menos para mim, tem gente que adora. Mas eu acho que quando tudo isso passar, eu não tenho a menor dúvida, como o Renascimento, né? Vem depois das trevas, vem muita coisa boa, assim. Que é a frase do Machado de Assis, né? A vida para quem sente é uma tragédia, para quem pensa é uma comédia. Então, enquanto você está vivendo, é tudo trágico, mas depois que passou, quando você lembra, né, as coisas mais horríveis que a gente passou, quando a gente lembra, tem como olhar de uma outra forma, né? Tem como tirar coisas engraçadas e olhar para isso de uma maneira muito mais rica, né? Sim. E que é até saudável, né? Que a gente precisa um pouco desse olhar. Para elaborar, exato. Exatamente. E Ju, quem são as mulheres, né? A gente estava falando aqui, né, do grupo do Melhor aos 50 também, né? Pensando assim, nesse universo mais feminino, né? Quem são as mulheres que te inspiraram ou que te inspiram? Na escrita? Na escrita, na vida, né? Tem alguém que é referência para você, que você traz como... Nossa, tem muitas, assim. Simone de Beauvoir é uma delas, a Dorothy Parker, que é essa escritora norte-americana que eu escrevi minha tese de mestrado sobre ela, que é uma escritora dos anos 30, em Nova York, que já naquela época escrevia sobre a condição da mulher e criticava o papel da mulher na sociedade. Ana Miranda, que é uma escritora espetacular, que eu tive o privilégio de fazer aulas de escrita com ela durante um tempão, que me incentivou muito. A própria Marisa Hort, que eu conheci muito nova e que sempre acreditou muito no meu talento, na minha vontade de escrever, sempre, enfim, fez a minha peça, o Inferno Sou Eu. E graças a Deus eu encontro ao longo, né, a gente tem grandes encontros assim ao longo da vida, né? Assim, a vida nos presenteia com pessoas muito muito maravilhosas, assim. Então, a cada trabalho que eu faço, sempre tem as desgraças, mas também sempre tem as pessoas incríveis que nos iluminam, assim, E né? que ficam, né? É, é. Sim. E você fez um trabalho também com a Fernanda Young, você contou pra gente. Fernanda Young, imagina, esqueci. Fernanda Sim, Young é que ela foi um grande exemplo, ainda é, imagina. Ela foi incrível, assim, foi um encontro realmente transformador mesmo, porque eu a conheci numa época muito importante, assim, eu estava recém me separando e ela me acolheu e ela sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. Eu li os livros dela quando eu tinha 16, 17 anos e o livro dela, Carta para Alguém Bem Perto, foi um dos livros que me fez querer escrever. Qual livro? Eu Carta não... para Alguém Bem Perto chama. Tá. Todos os romances dela são incríveis, assim. E esse carta fala sobre o quê? Qual que é a temática desse... As temáticas dela também são sempre relacionamentos, Uma pessoas que se crítica relacionam social. problemáticas inclusive tem um projeto dela de um livro chamado Aritmética que a gente começou juntas a desenvolver, a adaptar para televisão e que eu terminei o projeto e agora assinei agora com uma produtora, essa mesma que fez o feminicídio para a gente tentar vender para um canal e fazer acontecer, porque era um desejo muito grande dela de transformar essas obras em audiovisual. Sim. E ela era realmente, assim, uma pessoa fora da curva, assim, além de ser extremamente talentosa, muito trabalhadora, 4 filhos, casada há 30 anos, com um cara também excepcional, Alexandre,
e milionária de ideias, como ela chamava. Então ela tinha uma sede assim de fazer coisas diferentes e toda hora queria fazer coisas e nossa, realmente foi um privilégio tê-la conhecido, assim, foi uma perda Muito absurda, grande, né? Absurda absurda, mesmo. absurda, absurda. Alguém quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Inclusive o André, que está escrevendo comigo essas séries, foi ela que me apresentou. Eu conheci no sítio dela e a gente ficou... Quando ela faleceu, a gente se grudou, assim, foi nossa... Sim. A gente ficou muito próximo. Senti ela de uma outra maneira, né? É. Você tem um TED, né, Ju? Sim. Você fez esse TED. Conta pra gente como é que foi a experiência de fazer o TED, sobre o que você falou nesse TED. Depois você passa pra gente, eu vou passar para as meninas lá no grupo também. Foi incrível, né? Foi muito legal. Foi um convite, enfim, fiquei muito Mas conta honrada. tudo, porque conta até como é que chega esse convite, como é que é essa gravação desse TED, porque a gente vê 1000 TEDs, a gente não tem noção de como acontece, como é que a gente vai parar lá, se esse palco é real, não é real, se eles te dão tempo. Então, não, entraram em contato comigo, me convidando para falar sobre criação de conteúdo e dar dicas para criar um bom conteúdo, né? Porque hoje em dia todo mundo é um criador de conteúdo, né? Você é uma criadora de conteúdo, todas as pessoas que têm redes sociais, né, estão criando conteúdo o tempo inteiro. Então, como fazer um bom uso disso, né? Hoje em dia cada um é sua própria emissora, né? Assim, a possibilidade de ser ouvido é total. Então, como criar um bom conteúdo para onde quer que seja. Então, eu falei sobre isso. E aí a gente fez uma reunião com a Helena Crescia, que é a Bambambam lá, que agora está super naquele Clubhouse também. E elas perguntaram o que eu queria falar, tal. Ju, Criar Tá me ouvindo? Agora, saiu um pouquinho do ar. Elas te perguntaram sobre o que você queria falar e parou um pouquinho. Exato, a ideia era um pouco falar sobre isso, né? Sobre criação. Então, o que exatamente eu queria falar, então eu dei a ideia de fazer 5 dicas para criar um bom conteúdo. E aí a gente fez eu escrevi um texto assim, a gente fez uma outra reunião, elas foram me guiando um pouco, porque o TED é muito sobre contar histórias, muito mais do que ensinar alguma coisa, sabe? Do que falar como fazer, compartilhar a experiência, né? Então, nesse sentido, elas foram me guiando um pouco. Então, assim, todas as dicas que eu fui dando, contar alguma história relacionada a isso, ilustrando, né, aquilo que eu queria dizer. Uhum. E aí tivemos mais uma reunião, tudo por Zoom, para eu fazer uma vez para ver se elas gostaram, graças a Deus. E aí eu fui lá num estúdio, acho que na Vila Madalena, não sei. E aí tem aquele palquinho, como era a pandemia, né, já era pandemia, assim, foi no final do ano passado. Ah, tá. Já era pandemia, então estava tudo era tudo online, né? Não tinha plateia. Mas em geral tem plateia. Em geral eles fazem na Sala São Paulo. Ah, que legal, não fazia ideia. Graças a Deus que o meu foi online, porque eu ia desmaiar, né? Imagina. Sério? Você é tímida? Super. Não, eu parei de atuar porque eu sofria tanto, mas eu sofria tanto. E quanto mais eu escrevia, mais envergonhada eu ficava, assim. Então eu encerrei minha carreira de atriz antes mesmo de começar. Quer dizer, quanto mais você escrevia, mais você ficava envergonhada. Mas e no palco também, quer dizer, você tinha vontade... Muito, né? Eu participei muito tempo, eu tinha um projeto no MASP chamado Letras em Cena, que era um projeto incrível, que também terminou por falta de patrocínio, que era toda segunda-feira, às 19h, tinha leitura de uma peça de teatro. Ou de autores já consagrados, enfim, ou né, estrangeiros e tal, ou de autores vivos, brasileiros, iniciantes. E eu li todas as minhas peças de teatro, eu li lá. E era muito legal, porque você chamava os atores, chamava o diretor, tinha uma mesa, a gente fazia uma leitura,
era um projeto gratuito, aberto ao público, então tinha todo tipo de gente, desde tipo os moradores de rua que estavam lá passando, que queriam ouvir nunca tinham ido ao teatro, até críticos, tinha professores que levavam classes inteiras de escolas para ir assistir, e depois da leitura tinha um bate-papo. Então era demais, porque era uma maneira de você testar o texto, né? Era o primeiro contato com o público antes de você montar. Sim. Foi incrível, era demais esse projeto. E o que eu estava falando disso? Porque a gente estava te perguntando como é que funciona a parte da vergonha. Não, porque sim, da daí... vergonha, da timidez. Sim. Porque daí, quando eu fui ler a minha peça do Inferno Sou Eu, a Marisa ia ler a Simone de Beauvoir, e a Alessandra Maestrini, que é uma outra atriz incrível, ia ler a Dorinha, que era o outro personagem. A Alessandra não conseguiu vir para São Paulo do Rio de Janeiro, porque ela teve uma estomatite, sei lá que ela teve. E eu li a Dorinha. Só sei que nos primeiros 10 minutos eu achei que eu fosse desmaiar. Sim. De tão nervosa que eu estava. Mas eu estava muito nervosa, assim, eu suava. Aí depois engatei e foi maravilhoso, assim, na hora do bate-papo eu já estava super à vontade, mas era um sofrimento tão grande que eu falei, não, prefiro ficar bem quieta aqui no meu canto só escrevendo, sabe? Quem sabe volta, né? Ai, não. Será? Tem uma pergunta aqui da Márcia, aliás, falando sobre isso, né? Eu estou retomando o meu sonho de voltar a estudar atuação, não roteiro, no teatro e ou no cinema. Você recomenda alguma escola ou oficina para nós pós-pandemia, claro? De atuação? Cadê a Márcia? A Márcia está aí? Não sei se ela saiu. Eu tô aqui, é que eu tô fora de São Paulo, tá muito ruim a internet. Conexão. Faz mal. A conexão. Sim, atuação. E tem tantas... Nossa, tem muitas coisas boas. Tem muitas escolas. Tem o Teatro Célia Helena, que é incrível, da Lígia Cortez, a filha do Raul Cortez, que é maravilhoso. Que mais? Eu não Mas sei assim, exatamente. mesmo para nós assim que já passamos dos 50, que seria uma coisa assim, estudar, voltar, né, que eu fiz lá quando eu era muito jovem. Mas assim, para aproveitar mesmo como um hobby. Não sei se ainda tem, mas no Tuca tinha cursos muito legais. No Tuca, ali na PUC. Tem uma escola também que é famosa naquele shopping center Frei Caneca? No Frei Caneca, como é que é aquela escola? Do Wolf Maia? Mas eu acho que é mais... Do Wolf Maia acho que é mais para TV, né? Do Wolf Maia eu até cheguei a fazer um tempo. Alguém escreveu aqui, Brapa, fiz aos 62 anos. Ai, que máximo, Ju! Conta pra gente! Conta! Conta isso! 62 anos, fazer isso, máximo. Eu entrei e fui fazer, fiz teatro agora é 2 anos. Que máximo! E agora eu estou fazendo dublagem, então... Você sempre quis fazer, é isso? E aí você foi atrás? Eu sou engenheira, trabalhei a vida inteira como executiva, né? Mas resolvi fazer. Na verdade, porque eu queria dublagem, e para ser dublador você precisa ser ator. Sim. E aí me apaixonei pelo teatro. É só porque ela falou, mas para nós que somos mais velhos, ela deve ser mais nova que eu, como eu fiz, então eu achei a Brapa bem legal. É uma escola, um nome esquisito, mas foi legal. Máximo, adorei. Parabéns aí pela... É o meu caso também, né? Eu trabalhei a vida toda como executiva e quero voltar mesmo. Fiz um tempo, gostei, porque eu acho incrível a arte. Aliás, parabéns, Juliana, pelo seu trabalho. É incrível, obrigada. Maravilhoso. Acho que todo mundo devia fazer teatro. Agora, já escrever para o teatro é mais complicado. Parabéns mesmo, muito legal. Escrever... Muito bom. A gente está aqui, a gente já passou de 1 hora, a gente está 1h10, eu não sei como é que está seu tempo. A gente está quase terminando, então queria abrir o microfone de vocês, na verdade, para vocês fazerem as perguntas direto para a Ju, quem quiser, para ficar à vontade, para a gente ficar mais uns minutinhos aqui juntas. Se alguém quiser aproveitar, a Cátia quer fazer uma pergunta. Fala, Cátia. Oi, Juliana, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, a Yael me picou a mosca de cinema e de arte, cultura. Realmente eu estou dentro do sistema. A minha pergunta eu fiz sem querer direto para a Patô, eu não sei se ela chegou a ver, é o seguinte: qual é a série ou peça que você escreveu que você, se alguém te perguntasse no teu currículo, que você desse como como supor que você iria dizer que você mostraria no seu currículo? Eu acho que é essa. É difícil, né? Porque acho que talvez seja sempre a última, né? Porque a gente vai se transformando, né? Assim, ao longo Lógico. dos anos. E essa sobre feminicídio, para mim, eu tenho muito orgulho. Assim, ainda não sei o que é que vai, né? Como é que vai ser o produto Quando é que final, vai porque lançar, sabe? era para já estar filmando e para lançar no final do ano. Agora, talvez, não sei quando que a gente vai conseguir filmar, porque parece que iria voltar, talvez, em maio, mas tá tudo um horror, então não sei quando que vai conseguir filmar. E esse Mas seriado que você falou do HBO Go, eu não consegui ver, se pudesse escrever, porque eu estou Hard procurando. chama. Tá, a Anitta escreveu aqui embaixo, hard. Hard. Ah, tá, porque eu estou tentando achar, por enquanto que você está falando, eu não estou encontrando. Coloca hard que vai aparecer. Aí aparece só uma temporada, mas são 6 episódios por temporada, então tá tudo numa temporada só, já tem 12. Depois Ai, vão que entrar bacana. mais 6. Eu acho que essa série do feminicídio é o que assim mais me representa no momento. Assim, foi Ah, tá. realmente um processo muito forte, muito desgastante, muito catártico, muito importante. Assim, então acho que eu acredito muito que a arte tem essa função, né? Não só de entreter, mas também de informar, de que quando você vá assistir uma peça, um filme, um livro que você leia, você saia diferente do que quando você entrou. Acho que se você vai assistir alguma coisa que não te toca em nenhum aspecto, eu acho que essa coisa não foi válida, sabe? Então, para mim, eu acredito muito nessa função da arte mesmo, e acho que essa série tem tudo assim para fazer muito barulho, assim, ser muito importante, assim. Ai, que Foi legal. um privilégio e realmente assim uma missão fazer isso, sabe? Eu fiz com todo meu coração, todo meu empenho. Então né, a minha parte está quase praticamente finalizada. Eu estou fazendo os últimos ajustes e agora quando voltar às filmagens ainda vão ter alguns pequenos ajustes porque tudo muda, né? Eu estava contando para as meninas que outro dia a diretora de arte me escreveu falando assim: ai, Ju, a gente está com um problema porque tem uma cena que os personagens comem comida japonesa e a gente fez uma reunião de Covid e a gente não pode ter nada cru no set. Então, será que a gente pode substituir? Porque ela tem que me perguntar, porque se essa comida japonesa que os personagens comem tem alguma função dramática e ela muda porque ela precisa mudar sem me consultar, de repente pode comprometer alguma coisa na dramaturgia, entende? E aí eu falei, não tem problema, a gente pode mudar para outras coisas desde que continue tendo shoyu, porque o shoyu cai na blusa da menina e aí tem por causa desse shoyu que caiu, o chefe não sei o quê, então assim, e um outro exemplo, tinha uma cena que um personagem estava de uma janela, olhava para baixo e via o marido conversando com uma outra mulher e ficava com ciúmes. E aí, na locação que encontraram, que era uma locação muito boa por outras razões, não tinha uma janela que dava para a rua. Então, eu tive que mudar a cena. Então, ela não está mais na janela, ela está em outro lugar, entende? Então, ao longo da produção também, a gente tem que ir fazendo ajustes no roteiro para adequar a todas as áreas sem que isso comprometa a história, né? Então, até o final, o meu trabalho, na verdade, só vai acabar quando essa série estiver pronta mesmo, porque eu ainda tenho um último roteiro, que é o roteiro da edição, né? Que quando a pessoa for editar, a gente tem que ter um roteiro de edição, que também às vezes muda.
daquilo que inicialmente foi pensado. Mas eu acho que essa série. E a peça O Inferno Sou Eu também é uma peça que eu me orgulho muito, assim. O Inferno Sou Eu é uma peça essa peça que a Marisa Hort fez sobre a Simone de Beauvoir. Tem um livro, eu tive as minhas 3 peças publicadas numa coleção de dramaturgia brasileira, pela editora Geostre, e tem essa peça lá. Depois, se vocês quiserem, ou pede para as meninas, ou me manda um endereço que eu mando, eu tenho aqui os livros. Eu vou colocar, depois eu vou pedir tudo para você, Ju, e eu vou colocar no grupo para todo mundo, tá? Para ter todas essas referências dos filmes, dos livros. Vamos juntos e o fazer Amor isso. no Divã eu adoro porque foi meu primeiro filme, né? E você ter um filme é uma emoção tão grande, porque o teatro, ele é efêmero, né? Assim, por exemplo, eu falei essa peça com a Marisa Hort, quem não viu, não viu, né? Isso nunca mais vai voltar. E teatro filmado é horrível. Então, não representa, assim. Agora, e uma série também é feita de muitas pessoas. Agora, o filme que eu escrevi, assim, uma ideia que eu tive amamentando meu filho, sabe? É uma emoção muito grande, assim, você ter um filme de uma história que você criou e você vê os personagens e que isso fica eternizado, né? Então, é muito lindo. Não tem emoção maior do que você ver. Não tem mesmo, sabia? Não tem emoção maior do que você ver aquilo que você pensou, que você ficou imaginando, aquilo ganha vida, sabe assim? Ver alguém se emocionando com alguma coisa que você escreveu, ou dando uma gargalhada, ou saindo mexida com aquilo e transformada de alguma maneira. É muito lindo. Você conseguiu transmitir aquilo, né? Aquilo chega, né, da maneira mais direta e mais sensível. Ju, deixa eu te fazer uma... Não sei se alguém tem mais pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Tem perguntas, Patô. Faz, claro. Quem está falando? Eu não estou vendo. A Lúcia. Oi, Lúcia, faz, claro. Pode, Ju? Você ainda tem tempo com a gente? Tenho, amor, meus filhos estão dormindo, aproveita. Então tá bom. Espero que eles estejam dormindo, porque minha porta está trancada. Eu tenho uma estante linda, cheia de livros, maravilhosa, mas estou fazendo a live aqui no meu quarto, porque daí eu consigo trancar a porta, entendeu? Sim, muito bom, sim, sei. Fala, então, é o seguinte, eu sou escritora também, que eu fazia crônicas bastante, né? E publicava sempre essas crônicas, e cada vez que eu leio depois e vou reler um livro, alguma coisa que eu tenha feito, eu sempre falo, puxa, eu devia ter mexido nisso. Eu devia ter mudado essa frase, escrito essa frase em outra, de forma inversa, ou isso deveria estar antes daquilo, né? Você tem, depois que o filme está pronto, você tem essa sensação de que podia ficar melhor? Ou é perfeccionismo? Não, com certeza. Com certeza, até porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Então, não dá para a gente olhar o que a gente fez há um tempão com os olhos de hoje, entende? Tem que olhar com carinho, tem que olhar com uma certa comiseração, assim, porque né, a gente escreveu com aquilo que a gente tinha na época, com aquilo que nos era possível fazer. Então, não tenho dúvida que todo mundo, assim, a não ser que você seja aquelas pessoas que publicam uma obra-prima e depois nunca mais faz nada, aí você vai sempre viver daquele sucesso, assim. Mas se você está em constante produção, né, a ideia é que a gente vá melhorando. Então, claro que se eu escrevesse o Feliz Aniversário hoje, eu faria coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, talvez eu não tivesse aquele olhar fresco, sabe? Algumas ideias, algumas percepções de mundo que naquele momento eu tinha e que eu talvez perdi pela vida, pelas coisas que eu passei. Então, acho que a gente tem, né, a gente ganha em algumas coisas, mas também perde em outras. Então, eu acho que é importante também olhar com esse olhar assim de compaixão, sabe? Por aquilo que foi possível fazer naquele momento, né? E muitos escritores dizem que ficam muito decepcionados depois que seu texto é transformado em filme ou algum tipo de audiovisual, porque ele diz, a minha intenção, eu lembro sempre do José Louzeiro, que foi um chefe meu também no jornal, e ele diz o seguinte: é muito chato, ele fazia romances, reportagens, ele dizia assim, não era aquilo que eu queria dizer, não foi aquela minha história, eles pegaram por outro lado. Isso é frustrante? Isso de fato acontece para você ou não? Ou porque você faz o roteiro fica mais fácil? Então, eu não sei muito te dizer, porque eu nunca tive uma obra literária
minha adaptada por outra pessoa, né? Assim, mas a partir do momento que existe o outro, né, é um outro olhar sobre aquilo que é seu. Então, muito dificilmente alguém vai conseguir dar à sua história a mesma versão que você, né? A pessoa agrega a sua própria experiência àquilo que ela tá fazendo. Então, e principalmente no cinema e na televisão, são obras comuns, né? Assim, são muitas as interferências. Então, você tem um diretor de fotografia, você tem uma direção de arte, você tem um figurino, tem uma trilha, depois tem o editor, que é um segundo roteirista, porque o editor ele edita o filme ou a série da melhor maneira ele tem uma expertise, uma autonomia para fazer aquilo. Então, por exemplo, no meu filme No Amor no Divã, eu tinha feito um plano sequência quando não tem corte, né? Quando você filma de uma vez só. Tinha uma cena que tinha, sei lá, 5 minutos. E que realmente, no cinema, uma cena de 5 minutos, a pessoa perde o interesse. Então, o editor picotou e tirou um pedaço. E eram falas que eu adorava, mas que eu entendi que era melhor para a narrativa e para esse gênero, e ficou mais legal. E aí você faz o quê? Você guarda aquela piada para usar em outra coisa, sabe? Então, assim, é aquilo que eu falo, né? Um pouco de colocar o ego numa caixinha e ser generoso no sentido de permitir que outros agreguem, né? Claro que é uma boa história, né? Exato, claro que tem gente que vai estragar, né? Tem gente que estraga mesmo, e aí é um horror. Mas tem muita gente que quando você se cerca, né, de pessoas boas e dá sorte às vezes, porque não é você que decide, mas a chance daquilo se transformar numa outra coisa que não é sua, não é dele, não é dela, é uma outra coisa que é uma coxa, né, um pouquinho de todos, boa, assim. Então, a partir do momento que você entrega um texto, ele deixa de ser seu, né? Ele vai para o mundo. Então, tem que exercer o desapego. Obrigada. Em tudo, né? Em tudo. Na verdade. Um filho saiu para o mundo. Exato. Muito bom. O livro também, né? Às vezes você escreve um livro e a pessoa lê e ela tem uma impressão sobre aquilo, você fala, gente, mas não foi nada disso que eu escrevi. Isso é verdade, a interpretação. Mas é aquilo que a pessoa entendeu, e se para ela foi daquela maneira e foi importante, ótimo, né? Até porque às vezes você vai ver o filme e fala, puxa, o livro é muito melhor, né? Porque a sua visão, quando você imaginou, era outra, né? Exato, no livro você participa, né? Você participa com a sua imaginação. No audiovisual, essa parte está toda dada, né? Eles já te induzem qual é a imagem que você tem que ter, qual é a cara daquele personagem. Um livro é tudo muito mais, você faz parte daquilo, né? Você fantasia, né? Você vira um condutor tal qual o escritor, né? Às vezes você não tem uns livros que a gente lê, que você imagina uma cara para o personagem, você vê o filme e fala, nossa, mas não era essa pessoa. Tipo, a pessoa era loira, a pessoa tinha... E não tinha nada a ver com... Não, mas não era loira, você que imaginou isso, né? Então... Muitas vezes, né? É muito comum. Gente, acho que a gente vai terminando. Já tinha uma última pergunta que eu queria fazer aqui para você. Você tem 40 anos, você é super novinha. A Cat quer falar alguma coisa. Quer? Não vi. Cat quer falar? Não, eu só queria perguntar sobre a morte no divã, o amor no divã, né? O amor no divã. Eu estou vendo aqui, porque conforme ela vai falando, se eu não fizer já, pelo menos para entrar, então eu estou vendo que eu consigo só ver o trailer. O filme não dá para assistir? O Amor no Divã? Tá na Netflix. Assisti ontem. Ah, é? É. Que ótimo, perfeito. Obrigadão. Imagina. Depois me conta. Ju, queria te fazer uma pergunta. Você tem 40 anos, super novinha, e você está no grupo do Melhor aos 50. Né? Como é que é, para a gente finalizar, assim, né? Antes, se alguém quiser fazer mais uma pergunta também, tudo bem, mas assim, como é que é para você a questão da idade, né? Aqui eu achei incrível a Márcia falando, a Ju também, né? Da vontade delas, do pós-50, de se reinventar, de fazer teatro. Como é que é para você estar num grupo do Melhor aos 50, tendo 40 anos? O que você vê nisso, nesse futuro, longeva?
Então, para mim, assim, para mim a idade nunca foi uma questão, assim, talvez porque eu seja a caçula de uma família, assim, minha irmã tem 9 anos a mais que eu, meu irmão 11, então eu sempre tive muito essa companhia de pessoas mais velhas, sabe, assim, sempre tive amigas mais velhas, sempre me dei com pessoas mais velhas do que eu, então, para mim isso não diz nada, assim, sabe, para mim não faz muita diferença. De verdade, como eu te falei, eu adoro gente, eu me interesso muito por histórias, por pessoas, por né, as relações humanas é o que mais me atrai, assim, como trabalho, como interesse, assim. Então, assim, eu adoro, sabe, sentar com uma criança e bater papo, sentar com uma senhora e bater papo, assim, acho que cada um é um universo tão vasto que independe de qualquer coisa, assim. Então, para mim, estar com pessoas interessantes é o que importa, assim, né? E tem gente maravilhosa de qualquer idade, e tem gente chata de qualquer idade. Então. Certeza, certeza. Você tem uma fala, né? Se queres ser universal, fale da tua aldeia, né? Dostoiévski disse isso e é o que eu acredito muito, assim, acho que o que a gente pode falar com maior propriedade é da gente, daquilo que nos cerca, né? E acho que como no fim somos todos um, a gente falando do nosso, daquilo que a gente enxerga, a gente acaba falando de todos e gerando essa identificação. Né? Sim. Amei, Ju. Muito bom te ouvir. Você fala com uma calma, com uma propriedade, assim, a gente está junto, sabe? Você fala da pele, entendeu? Então, é uma delícia. Deve ter muita história ainda para você contar para a gente. A gente pode fazer outros encontros, porque é um universo que a gente não tem, né, essa relação, a gente não se aproxima tanto, a gente desconhece. Então, é muito bom saber. Essa tem uma roteirista que eu conheci no Hard, que eu amei, que está trabalhando, virou minha parceirona, a Patrícia Leme, e o marido dela é piloto, né? E quando ela me falou que o marido dela era piloto, eu falei, gente, como assim ele é piloto? Tipo, que coisa incrível, eu nunca conheci nenhum piloto. E depois eu brinquei com ela, eu falei, é tipo a gente, quantas pessoas nos conhecem. Elas falam, gente, uma roteirista, eu nunca conheci nenhuma roteirista, né? São profissões, assim, que não são tão comuns, né? E que geram muita curiosidade. Queria super te agradecer de coração, foi uma delícia de conversa. Bom, obrigada, eu que agradeço. Que está aqui também. Cátia, Zaida, Luciana, Roberto, prazer, Lúcia, Nini, minha assistente, Mor, Márcia, Nicole, obrigada. Muito bom, a gente se vê logo mais nos próximos encontros. E eu vou mandar para vocês todos, vou falar com a Ju, vou pegar toda a descrição de tudo que ela já fez, do que inspira ela também, do que ela acha legal a gente assistir, de recomendação, e vou colocar nos grupos para a gente. Tá bom? Ótimo. Obrigada, parabéns. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau. Obrigada, Ju. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, Patô. Que bom, né? Doce demais ela, né? Muito boa. Nossa, você perguntou para ela uma coisa interessante, como ela se sente num grupo de pós-50, né, com 40. Então, eu vou te dar a agradecer, porque eu tenho 74 e esse tipo de pessoa me traz eu ficar mais jovem. Certeza, é isso mesmo. E não tem idade. Oi, Nini, gostou? Nossa. Muito bom, adorei. Adorei. Patô, você falou muito bem, Patô, você conduziu de uma forma, amiga. Estou orgulhosa. Fala sério, Nini. Tá bom mesmo, Patô. Perfeito. Muito bom. Não, e ela inspira. Bacana. Ela inspira também. E ela é muito boa, né? Muito boa, nossa, muito boa, potente. Uma maturidade, de uma... Sim, super. Estou curiosa para ver esse feminicídio. Olha, eu também fiquei super curiosa. Olha, o Netflix, eu já pus o Amor no Divã, já está aí, só clicar para assistir, e o Hard já está no YouTube também ligado. Vou ver esses dois também, vou ver, sem falta. Muito legal. Muito bom. Bom, a gente tem encontros lá. Vamos lá. Bons encontros pela frente.
Bom. Beijos, beijos. Beijo, beijo. Beijo para Obrigadão. todas. Beijo, Ni. Beijo, beijo, Ni. Beijo, Cá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Cátia. Tchau, Nicole. Tchau. Ni, fica aí um minuto que eu preciso que você termine aqui para mim de gravar. Sim. Deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu deixar. Vou E aí, terminar de pá, gravar. mandou muito bem. Espera aí. Deixa eu ver onde para de gravar, eu não lembro. Ah, aqui.